Graças a Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor, Ele tem nos dado vitória. Quero louvar a Deus, meu amigo, minha amiga, que me ouve nesta manhã e que há de ouvir. Que o nosso bom Deus nos dê um dia de paz, um dia de livramento. Que o nosso bom Deus jogue por terra toda notícia que iria bater em nossas portas neste dia de hoje, já caiu por terra. Quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que tem nos acompanhado aqui no canal Podcast Resiliência. Eu sou muito grato pela sua companhia. Sou muito grato pelos compartilhamentos, por cada comentário. Sou grato de verdade. Quero também, desde já, agradecer a Deus por uma semana recheada de podcast. Quero agradecer a Deus pela vida dos convidados, por cada um. Sou muito grato. Fechamos essa semana com chave de ouro. Tivemos assuntos maravilhosos. Ontem, encerrando esta semana, estava aqui conosco o nosso pastor Sandro Vaz, da Igreja Restaurando Vida, com o tema Mordomia Cristã. Já se encontra no nosso canal, acesse lá. E você que ainda não se inscreveu no canal, nos ajude com a sua inscrição, nos ajude com seus likes, nos ajude com seus compartilhamentos. Falando um pouco do like, cada vez que você aperta um legalzinho aí, você está nos ajudando, porque cada like, o YouTube reconhece a relevância do conteúdo e ele começa a compartilhar, que é esse o nosso objetivo. Compartilhar, deixar as pessoas interagidas, deixar as pessoas esclarecidas, dependendo do assunto. Estamos aqui na expectativa que vamos fechar a data, estamos esperando a confirmação que estaremos trazendo aqui no nosso podcast um médico clínico. E eu já vou estar preparando algumas perguntas sobre pressão arterial, sobre problemas vasculares, vários relacionados a médico geral, clínico geral. Então, prepare a sua pergunta, porque estaremos tendo a oportunidade para tirarmos dúvidas. E eu quero já agradecer ao nosso irmão Adriano Freitas. Ele está sendo um canal de bênção para nos trazer esse médico clínico para nos ajudar aqui no nosso podcast. Mas sem perca de tempo, você já pegou o seu copo com água nesta manhã? Sim, pegue o seu copo com água, porque no final da mensagem estarei apresentando, estarei consagrando este copo com água, porque é pela nossa fé em Cristo Jesus, nós sabemos que sem Ele nada podemos fazer. Mas eu já vi muitos testemunhos, não pelo que a água fez, mas o poder de Deus diante da nossa fé, a água consagrada, vamos obter a nossa vitória. Amém? Muitos testemunhos. Prepara o seu. E sem perca de tempo, estaremos ministrando a palavra do Senhor agora, porque eu quero ouvir Deus falar comigo. E você sabia que Deus fala com você, conosco todo dia? Deus fala conosco todos os dias. Toda 24 horas Deus tem falado. Porém, as ansiedades, as inquietações, as labutas, as lutas têm impedido de ficarmos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Mas nesse momento, você vai largar tudo que você está fazendo agora. Vai se ligar com Deus, porque Deus tem uma palavra e Ele vai falar comigo, Ele vai falar com você. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nesta manhã eu já quero apresentar esta água nas tuas mãos, esse copo com água nas tuas mãos. Nesta manhã queremos apresentar nossas inquietações e ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Toma este copo com água nas tuas mãos, nós consagramos a Ti, Pai. Ao tomarmos, ficaremos sarados, curados do físico e no espiritual. Agora, Pai Santo, Pai amado, fala conosco através da Tua palavra, fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Livro de Mateus 8, 14.
um texto bastante conhecido da Igreja do Senhor que fala sobre a cura da sogra de Pedro. Leiamos. Mateus 8,14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Levantando-se, servia-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos que estavam enfermos. Para que se cumprisse que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Graças a Deus. O texto em Lucas, Marcos, vem nos trazendo com mais profundidade que Pedro, João e André, eles estavam na sinagoga. Estar na sinagoga estava ouvindo a palavra de Deus. E Jesus estava com eles. Lucas diz, Marcos também diz, que saindo eles da sinagoga, eles foram até a casa de Pedro. E quando eles chegam na casa de Pedro, eles falam da sogra de Pedro. Marcos vai dizer que eles falam, Lucas vai dizer que eles falam da sogra de Pedro. Mas enquanto eles estavam na sinagoga, ninguém tinha falado dela. Ninguém tinha falado. Eles falaram quando entrou na casa. A sogra de Pedro já estava enferma quando Pedro foi à sinagoga. O que nós aprendemos aqui é o que Deus tem para fazer em casa, na sua casa, e depende de onde você esteja. Independe do local que você esteja. O que é para ser operado na casa, será operado na casa. Porque Jesus também poderia mandar uma mensagem por Pedro. Pedro, a sua sogra está curada. Mas tem situação que ele mesmo quer entrar na casa para resolver. E quando ele entra na casa de Pedro, ele bate logo os olhos na sogra de Pedro que está deitada. E o texto diz que ela jazera. Ou seja, eu fui pesquisar, ela estava como morta, parada. A febre estava matando esta mulher. Mas quando Jesus vê ela daquele jeito, ele se aproxima, toca na sua mão e logo ela se levanta. Vemos aqui nesse texto, para aqueles que ainda têm dúvida que ele é soberano, que ele está acima da medicina, que ele é maior do que qualquer enfermidade. E quando Jesus toca na mão da sogra de Pedro, diz que a febre a deixa imediatamente. Quando Jesus chega na casa de Pedro, a sogra dele estava inutilizada, estava no estado de incapacidade. Ela não estava dentro das suas funcionalidades. Estava parada. Uma enfermidade tirou a sua funcionalidade, deixando ela parada, estática, em uma cama. Mas quando ele chega com a sua soberania diante de tudo, ele é soberano, ele é maior de todas as situações adversas desta vida. Quando ele toma-a pela mão,
Logo ela se levanta. E aquela que estava inutilizada, estava em umas condições de uma não funcionalidade, ela não estava funcionando como um ser humano normal, ela passa a funcionar. Ela passa a ser uma pessoa normal como qualquer ser humano. E ao ser curada, ela passa a servi-lo. Nós ficamos muito tristes quando vê muitas pessoas fazendo promessas quando está enfermo. Se o Senhor me curar, eu vou sair daqui para ir para a igreja, para servir o Senhor. Se o Senhor for comigo nesta cirurgia, eu vou entregar minha vida a Deus. Se o Senhor for comigo nesses exames, eu prometo eu ser fiel, segui-lo. Mas não acontece isso. A sogra de Pedro foi curada e com a sua saúde ela entregou a sua vida a servi-lo. E muitos hoje nem se lembram que foi Cristo que curou. Muitos hoje nem se lembram que aquela situação que ele estava, a medicina não ia resolver. E hoje sobe e desce cheio de saúde. Nem sequer agradece o mestre. Nem sequer toca no assunto de igreja. Um certo filho de um cantor famoso, ele sofreu um acidente, eu já contei isso aqui uma vez, ficou na UTI. Nós sabemos que a vida está na mão do autor da vida. A morte só leva quem Deus permite. Ele foi curado, saiu da UTI e o agradecimento não foi para Deus. O agradecimento da família não foi para Jesus. Foi para uma imagem chamada Santa Bárbara. Uma imagem que não fala, uma imagem que não se move, uma imagem que, se você tiver em casa, se você não tirar a poeira da cabeça, ela não auto se limpa. Alguém tem que limpar todo final de semana, no dia sim, no dia não, no dia da faxina. Se uma imagem que não tira a própria poeira da cabeça, como é que pode curar alguém na UTI? Se num cortejo de imagem tem que contratar algumas pessoas para carregar no ombro, que ela não anda com as próprias pernas, como pode curar alguém? Quem cura é o meu Deus que fez o céu e a terra. Quem cura e restaura as pessoas é a Ele que nós temos que ser gratos. É a Ele que nós temos que voltar para agradecer. A Bíblia também nos fala sobre os 10 leprosos que vieram a Ele. Ele curou os 10, mas só um voltou para agradecer. Eu quero falar para você que está enfermo nesta manhã. Eu quero falar para você que se encontra com a enfermidade, passando por um processo de enfermidade. Jesus, ele vai te curar. Jesus, ele vai restaurar sua saúde. Mas o conselho que eu te dou, seja grato. Haja igualmente como a sogra de Pedro agiu. Ao ser curada, ela usou a sua saúde, a saúde dela, para servir o mestre. E muitos têm usado a saúde não para servir o mestre, para a prostituição, para as orgias,
para uma vida de curtição. Ele vai te levantar desse leito. É promessa. Assim como ele tocou na mão da sogra de Pedro, ele está tocando nas suas mãos. Mas a promessa é: sirva a ele quando ele te curar. Sirva-o. Dedique a sua saúde à sua obra. Dedique a sua saúde a Cristo Jesus. Essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade foi para o Senhor trazer você para perto dele. Essa enfermidade foi para que você entenda que o dinheiro que você tem não pode te curar, que os conhecimentos que você tem não pode te sarar. Quem pode nos sarar é Jesus. É Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, quando a sua saúde for restaurada, que não vai demorar, sirva-o. Sirva em espírito e em verdade. Que o Espírito Santo possa aplicar melhor esta palavra no seu coração. Fica com Deus, em nome de Jesus. Continue orando pela minha vida. Continue orando por esse projeto, em nome de Jesus. Vamos aproveitar, você que se encontra enfermo, toma esta água no ato de fé e seja curado. Eu vou beber a minha e espero que você também beba a sua. Maravilha, chegou até derramar um pouco. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Fica com Deus.